Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tenham descansado aí nas férias, tá? Vamos continuar nossa caminhada então aí nas ondas da física, beleza? Só para a gente então relembrar aqui alguns temas, né, para a gente não começar do zero, de sopetão. Lembra então que a gente começou lá na primeira aula com a definição do que era, né, do que eram os movimentos oscilatórios. Nós definimos então o período, definíamos, né, a frequência, beleza? Depois nós entramos no assunto de ondas, nós definimos o que eram as ondas, nós vimos os vários tipos de ondas possíveis, beleza? Definimos então o período, a frequência das ondas, definimos também os comprimentos de onda, beleza? E também definimos a velocidade de propagação de uma onda. Tá? E terminamos todo aquele conteúdo vendo ali alguns fenômenos que envolvem ondas, por exemplo, a reflexão, a refração e a difração. Beleza? Vamos continuar agora, ainda nessa levada, tá? Nessa hype, nessa crista da onda, vendo ainda os fenômenos que envolvem ondas. Beleza? Basicamente mais um apenas. Vamos lá, slide 43. Vamos ver agora a superposição de ondas. Primeira coisa, o que é uma superposição de ondas? A superposição, tá, é algo que ocorre quando duas ondas se encontram, beleza? Quando ocorre uma superposição, nós dizemos que as ondas elas podem se somar algebricamente. E nessa soma sempre há um resultado, tá, que nós chamamos de onda resultante ou onda total. Vamos entender um pouquinho aqui embaixo como que isso ocorre. Imagine então aqui que nós temos uma onda 1 e uma onda 2 tá, que vão se encontrar. A onda 1 se propaga para a direita e a onda 2 se propaga para a esquerda. Olha o que acontece. Elas vêm, beleza? Quando elas se encontram, olha que beleza, elas se somam. Como eu tenho aqui um morrinho 1 e um morrinho 2 e eles se encontram em um certo ponto, esses dois morrinhos, eles acabam se somando. Há uma soma algébrica, beleza? Nesse caso, quando há essa soma algébrica aqui, nós dizemos então que há a superposição. Os pulsos de ondas estão superpostos. Eles estão um em cima do outro. E uma coisa legal que acontece é o seguinte, que após a superposição, após ocorrer aqui, né, a superposição, as duas ondas elas continuam os seus caminhos como se nada tivesse ocorrido. A onda 1 continua o seu caminho e a onda 2 continua o seu caminho. E não se altera em nada a onda 1 e também não se altera em nada a onda 2. Elas continuam, né, como se não tivesse se encontrado. Beleza? O que a gente pode dizer sobre isso é o seguinte, as ondas superpostas, elas não se afetam mutuamente, elas não se alteram, tá? Para ser mais preciso é o seguinte, após a superposição, não há alteração das ondas, beleza? Temos aqui um outro exemplo, tá? Olha que interessante aqui. Agora aqui é o seguinte, eu tenho o encontro da onda 1, tá indo para a direita, e essa onda 1 ela é um pulso de onda que tem aqui uma crista. Só que essa onda 1 ela encontra o vale de outra onda, que é a onda 2. Tá? A onda 2 ela é um vale que vai para a esquerda. Quando essas duas ondas se encontram, não há soma, tá? Há a diminuição. Eu tiro um pedacinho dessa onda devido ao vale dessa outra onda aqui. Então também há uma superposição, só que não há uma soma. A onda ela não aumenta como no primeiro caso, ela diminui a amplitude, beleza? Então, o fato de eu aumentar a amplitude só ocorre, beleza? Quando eu tenho aqui duas ondas que são cristas se encontrando. Quando eu tenho uma onda que é uma crista com um vale, há a diminuição da amplitude. Tá? Mas é o seguinte, depois que elas se encontram, né, depois que há a superposição, elas continuam os seus caminhos como se nada tivesse ocorrido. Beleza? Vamos entender um pouquinho melhor como que isso ocorre. Vamos lá, slide 44. Uma outra coisa aqui, tá, na slide 44, é a definição da interferência. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, então o que a gente viu aqui no slide 43? Nós temos então aqui a superposição, que é o que ocorre quando duas ondas se encontram. Quando elas se encontram, elas podem se somar ou elas podem se diminuir. E o resultado, né, da soma ou da diminuição dessas ondas, a onda resultante, no caso, tá, nós chamamos de interferência. Então o resultado da superposição nós chamamos de
interferência. É o fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas. Beleza? Então aqui eu tenho aqui um aparelho, né, que mostra a propagação de ondas e nós temos aqui então um exemplo prático mesmo, né, real, de uma superposição de ondas. Então aqui eu tenho duas ondas que são cristas, elas se encontram em um certo ponto. Quando elas se encontram, há a superposição, e o resultado dessa superposição nós chamamos então de interferência. Então, bem na hora que elas se encontram ali, nós temos o quê? Uma interferência dessas ondas. Mas depois que elas se encontram, cada uma continua, né, com o seu caminho. Beleza? Vamos lá, slide 44, slide 45. Vamos agora focar na interferência, no resultado da superposição. Beleza? Então, a primeira interferência que nós podemos ter é a interferência construtiva. O que é a interferência construtiva? Isso ocorre quando há a soma de duas ondas. Então aqui, ó, segue aqui o cursor do mouse aqui. Então imagine que eu tenho uma onda com amplitude A se propagando para a direita e uma outra onda também com amplitude A se propagando para a esquerda. Tá? Elas estão vindo em caminhos opostos, elas vão se encontrar. Então elas vão se encontrar e vão fazer o quê? A superposição. E o resultado vai ser a interferência. Como as duas são cristas, beleza? Na hora que elas se encontram, há a soma das amplitudes. E o resultado final é o quê? Uma amplitude duas vezes maior que a inicial. Porque elas estão o quê? Se somando. Beleza? Então o resultado da superposição, que é a interferência, é uma onda com uma amplitude duas vezes maior que as ondas iniciais. Beleza? Nesse caso aqui, como eu construí uma onda maior, eu tinha duas ondas menores e eu construí uma onda maior, eu digo que a interferência ela é o quê? Construtiva, porque eu aumentei a minha onda final. Beleza? E como a gente já viu, depois da interferência, cada onda continua com o seu caminho. Beleza? Nós podemos verificar isso aqui a partir do GIF animado aqui em cima. Tá? Olha aqui, na hora que as ondas elas se encontram, né, na hora que há a superposição de ondas, eu tenho então a construção de uma onda maior, uma interferência construtiva. Beleza? Professor, mas aqui você colocou um exemplo em que as duas ondas, né, elas têm amplitude iguais. Elas têm amplitudes iguais. E se no caso uma das ondas fosse maior que a outra? O que aconteceria no final? Tá? O que vai acontecer é que também vai ter uma soma, beleza? Imagine agora que eu tenho uma onda A vindo para a direita e eu tenho uma onda 2A de amplitude vindo para a esquerda. Na hora que elas se encontram, também vai haver a soma. Eu vou somar o A de um com o 2A do outro, tendo como resultado então aqui 3A. Tá? Eu vou ter a construção de uma onda maior, que a amplitude vai ser o resultado da soma das duas aqui. Beleza? Então também é uma interferência o quê? Construtiva. Beleza? E após a interferência, cada onda continua o seu caminho como se nada tivesse ocorrido. Beleza? Vamos lá, slide 46. Só que eu também posso ter o que eu chamo de interferência destrutiva. E isso vai ocorrer quando as duas ondas elas não se somam, elas se subtraem, elas se diminuem. Beleza? Então olha aqui. Imagine que eu tenho aqui então uma onda que é uma crista vindo para a minha direita. E eu tenho uma outra onda agora, tá? Que é uma onda que é um vale. Ela tem amplitude 2A e ela está indo para onde? Para a esquerda, beleza? Então eu vou ter interação de uma crista com um vale. Na hora que elas se encontram, eu vou ter que subtrair. Eu vou tirar, né? Vou fazer o quê? Vou fazer A menos 2A. O resultado vai ser o quê? Vai ser menos A. Eu vou ter uma onda aqui, beleza? Que vai ser ainda um vale, porque a 2A aqui é maior, beleza? Vai ser ainda um vale, mas eu fiz o que agora? Eu não construí nada. Eu acabei destruindo um pouco da amplitude, né? Eu diminuí a amplitude. Então, quando eu diminuo as coisas, eu digo que a minha interferência ela é destrutiva, porque eu estou destruindo um pouco da amplitude. Beleza? Quando há soma, há a interferência construtiva. Quando há diminuição, há a interferência destrutiva. Após a interferência, as ondas continuam seus caminhos como se nada tivesse ocorrido. Tá? Professor, e se no caso, né, as duas ondas, né, tanto a crista quanto o vale, tivessem a mesma amplitude, o que será que vai acontecer?
Quando eu tenho então uma onda que é uma crista vindo para a minha direita e uma onda que é um vale indo para a esquerda e elas se encontram, eu vou ter a subtração, né? Elas se subtraem. A menos A dá o quê? Zero. O resultado da interferência vai ser o quê? Vai ser zero. Né? No exato momento onde elas se encontram, beleza? Não há oscilação. Eu sumo com a onda. Eu destruo a onda. Por isso que a interferência ela é destrutiva. Uma onda anula a outra. Nesse caso, então, quando a onda some totalmente, nós temos a interferência destrutiva total, porque eu anulei totalmente a minha onda. Só que isso o que ele é? Momentâneo, porque logo após o encontro, as duas ondas continuam seus caminhos como se nada tivesse ocorrido. Beleza? Então, interferência construtiva, quando eu somo as amplitudes; interferência destrutiva, quando eu diminuo as amplitudes. E eu posso ter também, no caso extremo, a interferência destrutiva total, quando eu tenho a anulação momentânea da minha onda. Beleza? Slide 48. E por que isso é importante? Tá? Por que é importante a gente estudar, então, interferências? Há vários motivos, né? A acústica utiliza isso e principalmente a música. Tá? A música ela é baseada nessa questão da interferência. Vamos entender um pouquinho então como que isso ocorre. Imagine o seguinte, então imagine que eu tenho aqui, né, duas ondas que eu chamo de ondas progressivas, beleza? O que é uma onda progressiva? Ondas progressivas são ondas que progridem, ondas que caminham, ondas que têm velocidade, beleza? Então eu tenho uma onda aqui que vai da minha esquerda para a direita, tá? E uma outra onda que vai da minha direita para a esquerda, beleza? E o seguinte, elas têm um pré-requisito, elas obedecem um pré-requisito que elas têm a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda e mesma amplitude. Tá? Isso ocorre, por exemplo, tá? Essa característica de duas ondas, né, se encontrarem em sentidos opostos, ondas com mesma frequência, comprimento de onda e amplitude, tá? Isso aqui ocorre em uma onda e uma corda. Quando eu pego uma fonte, tá? Eu faço uma onda, né, a partir da fonte aqui. Essa onda ela vem caminhando, bate numa extremidade que está fixa, beleza? E ela volta, eu vou ter essa situação. A onda que está indo a partir da fonte, ela vai encontrar a onda que está voltando, a onda que bateu e voltou. Beleza? Então, em uma corda de violão, por exemplo, quando eu bato numa corda de onda de violão, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter um encontro de uma onda que está indo a partir da minha mão, tá? Eu bati na corda, então eu formo uma onda que está indo, e essa onda que está indo, ela vai encontrar a onda que foi até o final do violão, bateu e voltou. Beleza? Então, em uma corda de violão, por exemplo, eu sempre vou ter um encontro de várias ondas que estão indo com ondas que bateram e voltaram. Beleza? Então, sempre vou ter o encontro de ondas progressivas, por exemplo. E o que acontece, né, quando eu tenho um encontro dessas ondas progressivas, por exemplo, em uma corda de violão? Vamos lá, slide 48. Quando eu tenho, tá, o encontro de duas ondas progressivas, com mesma frequência, mesma amplitude, tá, e mesmo comprimento de onda, eu vou ter a formação do que a gente chama de ondas estacionárias. Beleza? Então pega aqui, ó, pega o GIF animado aqui em cima. Aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui em vermelhinho no fundo, o que eu vou ter? Ó? Em vermelhinho no fundo eu vou ter uma onda progressiva vindo da minha direita para a esquerda. Beleza? E no fundo também eu vou ter uma onda progressiva, que é a onda azul, que ela está indo da minha esquerda para a direita, beleza? São duas ondas, por exemplo, em uma corda de violão, que elas vão se encontrar. E na hora que elas se encontram, vai ter o quê? Vai ter uma superposição de ondas. Elas vão se somar e também vão se diminuir. E o interessante é o seguinte, o interessante é que vai formar, né, essa superposição, ela vai formar como resultado o que a gente chama de uma figura de interferência, um resultado. Tá? Essa que é a ideia. Vai ter uma interferência, que é o resultado, e essa interferência vai ser uma onda também. Só que essa onda, ela não anda. O resultado vai ser uma onda que fica parada. Tá? E por isso que a gente chama essa onda que fica parada de onda estacionária. Beleza? Então, quando eu somo a onda que está indo para a direita com a onda que está indo para a esquerda, vai formar essa onda que está em preto aqui, ó. Essa onda que está em preto, ela fica oscilando, tá vendo aqui? Ó? Ela sobe, desce,
desce, mas ela não se propaga. Vocês podem ver que a onda pretinha aqui, ela não se propaga. Pega a figura de baixo aqui, onde a onda preta, né, está em vermelho. A gente vê que ela oscila para baixo e para cima, mas ela não está caminhando nem para a esquerda e nem para a direita. Por isso o nome dessas ondas, né, que são o resultado dessa superposição, chama-se de ondas estacionárias. Beleza? E olha só, o que a gente pode definir então nessas ondas estacionárias? Existem alguns pontos nessas ondas que eles não se mexem, tá? Aqui, ó, pega o ponto em vermelhinho aqui, ó. São pontos que eles ficam parados, podem ver, ó, eles não estão se mexendo, tá? Pega aqui, ó, em azul aqui, pontos que não estão se mexendo. Esses pontos que não se mexem, na física, são chamados de nós, beleza? Nós. São pontos, então, são nó. Eles não se mexem. Só que tem outros pontos que estão oscilando. Se eu for pegar aqui, ó, no meio aqui, eu posso ver que tem um ponto aqui que ele vai para baixo e para cima. Ele fica oscilando com amplitude máxima, tá? Pega aqui embaixo, ó, vai para baixo para cima, para baixo para cima. É o ponto que mais se mexe na corda, beleza? Esse ponto que mais se mexe na corda, nós chamamos de ventre. Ventre, beleza? Ou também antinós. Então, de novo, nós são os pontos que não se mexem. E os ventres são os pontos que mais se mexem. Se mexem com uma certa amplitude. Beleza? E também os ventres podem ser chamados de antinós. Tá? Então, olha só. Uma coisa importante, tá, é que os nós, como eles são pontos que anulam a onda, porque eles não se mexem, tá? Os nós são resultado de uma interferência destrutiva. Destrutiva. Nesses pontos, as ondas, né, as progressivas, que são o anterior, elas foram anuladas. Tá? E os ventres, que são os pontos que estão oscilando bastante, são o resultado de uma interferência construtiva. Beleza? Então, em uma corda de violão, por exemplo, pessoal, isso ocorre. Na hora que você bate na corda do violão, as duas ondas se propagam, uma para a esquerda e outra para a direita, elas vão até o final do violão e voltam. E quando elas voltam, elas formam esse padrão de onda estacionária, formando nós, por exemplo, tá? E ventres. Seguinte, pessoal, eu posso prever também quantos ventres e quantos nós eu vou ter formado em uma onda. Beleza? Só que para prever isso, eu vou ter que saber qual que é a frequência com que eu estou batendo, por exemplo, na corda do violão. Depende da frequência em que eu bata na corda do violão, tá? Eu posso ter a formação, por exemplo, de um padrão que vai ter apenas um ventre. Depende da frequência que eu bato, eu posso ter a formação, tá, de um padrão que vai ter 2 ventres. Depende da frequência que eu bato, eu posso ter a formação de 3 ventres ou 4 ventres, beleza? Então, dependendo da frequência em que eu bato na corda, eu posso ter a formação de uma figura diferente. E por que isso é importante? Na física, a gente nomeia aqui, tá, essas figuras, né, a forma que elas têm, a partir do número de ventres, beleza? O que a gente diz então? Nós dizemos que o modo de vibração, tá, ele é nomeado, tá, pelo número de ventre. Aqui eu tenho um modo de oscilação 1, tá, porque eu tenho um ventre. Um modo de oscilação 2, porque ele tem 2 ventres. Um modo de oscilação 3, porque ele tem 3 ventres. E assim por diante. Beleza? E eu consigo, a partir de formulinhas aqui, tá, descobrir, né, qual que vai ser, então, o número de ventres formado a partir da frequência que eu tenho. Beleza? Tem aqui também um outro exemplo, né? Então aqui, ó, é uma onda então progressiva, ela vai se encontrar com uma outra onda progressiva no slide 51, tá? E eu vou ter a formação aqui, por exemplo, de um padrão, tá, que só tem um ventre, beleza? Como só tem um ventre, esse é o padrão mais importante. É o primeiro padrão que ocorre, chamado de padrão fundamental. Beleza? Quando eu tenho 2 ventres, o pessoal da música vai aí lembrar. Tá? Quando eu tenho 2 ventres, eu tenho a formação, tá, do que a gente chama na física de segundo harmônico. Um ventre, primeiro harmônico, frequência fundamental. 2 ventres, segundo harmônico. Beleza? 3 ventres, terceiro harmônico. Beleza? 4 ventres, quarto harmônico.
Pessoal, e por que isso é importante? Onde que isso ocorre? Ah, professor, isso não ocorre no dia a dia, isso aí é coisa de físico maluco de laboratório. Não. Pessoal, isso aqui ocorre a todo instante. Na hora que a gente fala, por exemplo, né, as nossas cordas vocais vibram. E a frequência com que a gente fala depende muito da formação dessas ondas estacionárias. Tá? Vamos pegar um exemplo do violão, que é o exemplo mais simples que tem. Pega aqui o seguinte então, tá? Tem um violão aqui, beleza? Esse violão aqui ele tem uma corda, que depende da maneira que o cara afina, essa corda vai ter uma certa tensão, tá? Vai ter uma força na corda ali. Tá? E o seguinte, esse cara ele bate na corda, beleza? A pessoa aqui ela dá uma batida na corda. Pega aqui o GIF animado aqui. Ele bate na corda, beleza? Na hora que bate na corda, o que vai acontecer? Dependendo, né, do comprimento do violão e da tensão na corda, vai se formar aqui uma figura de onda estacionária. Porque na hora que se bate na corda, vem uma onda para baixo, uma onda para cima, elas batem aqui nas extremidades do violão e elas voltam. Na hora que elas voltam, elas sofrem interferência. Tá? Então aqui como fosse na figura de cima aqui. Elas se encontram, formam uma figura de interferência. Beleza? Só que a figura de interferência aqui, ela pode ser com um ventre, dois ventres, três ventres. Tá? E o seguinte, se a gente for ver, esses ventres dependem da frequência, de uma certa frequência. E que frequência que vai ser essa? Vai ser a frequência em que a corda vai vibrar. Tá? Então, olha aqui. Para certos comprimentos de onda, tá? Uma corda de violão, por exemplo, a combinação de ondas que se propagam em sentidos opostos forma uma onda estacionária. Então, bati na corda ali, vem uma onda para a esquerda, outra onda para a direita, elas batem, refletem nas extremidades do violão, se encontram, tá? E como resultado tem uma figura de interferência. Isso vai ocorrer para certas frequências, beleza? Que frequências que vai acontecer? Para que frequências que vai acontecer isso? Vai acontecer para as frequências das notas daquela corda, beleza? Se você pegar aqui, por exemplo, e fazer um Lá em uma corda de violão, um Lá, a gente já sabe que a frequência do Lá é 440 Hz. Então, eu vou ter a formação de uma onda estacionária aqui, que ela vai ter uma característica de uma frequência de 440 Hz. Beleza? Vai ser uma figura de interferência que vai oscilar com 440 Hz, que por coincidência é a frequência do Lá. Beleza? Ou seja, como resumo, na hora que você bate na corda do violão, há a formação de uma onda estacionária, beleza? Esse resultado a gente chama de ressonância, beleza? E nesse caso, há a formação de uma nota musical, beleza? A corda vai vibrar com uma certa frequência, formando uma onda estacionária, que vai ser uma nota musical. Beleza? E isso também ocorre, por exemplo, no interior, tá, de instrumentos musicais de sopro. Mas por enquanto, para não ficar tão complicado, vamos pegar apenas o violão, tá, que é um instrumento de corda. Então, para vocês verem que é verdade, aqui eu tenho GIFs animados, tá, que mostram em slow motion o que acontece então aqui com ondas, né, em corda do violão. No caso aqui, em alguns casos, tá, não há formação de ondas estacionárias, né? O telefone pegou aqui ondas progressivas, como no primeiro caso aqui, né? Nesse GIF animado menor aqui, ó, eu posso ver que ele não pegou onda estacionária, ele pegou a onda progressiva, tá? Professor, mas na hora que eu olho, eu não consigo ver essas ondas aqui. Por que quando eu filmo com um telefone, por exemplo, eu consigo ver? Tá? Para eu conseguir ver essas ondas que oscilam de maneira muito rápida, por exemplo, 440 Hz é 440 vezes por segundo. O meu cérebro não tem essa percepção tão aguçada. Tá? O que acontece? O telefone, tá, ele capta a imagem com uma certa frequência. Ele não tem a frequência do nosso corpo, que é uma frequência analógica. Ele capta com uma frequência digital. Então, de certo em certo tempo, o telefone ele meio que tira uma foto, tá, para gravar, né, associar essas fotos e fazer uma gravação. O que acontece é que, dependendo do telefone que você tem, a frequência em que ele consegue gravar vai ser uma frequência muito parecida com a frequência de oscilação da onda na corda. Tá? Por isso que com o telefone, por exemplo, se consegue às vezes captar, né, essas imagens aqui. Beleza? Pessoal, seguinte, se vocês não pegaram muito bem essa parte aqui do instrumento musical, fiquem calmos, tá? Que nós vamos abordar isso de maneira mais profunda mais para frente, quando a gente for tratar de ondas sonoras, tá? Aqui é um primeiro passo, tá? Uma primeira caminhada nesse assunto, então não fiquem aí tristes, né, se vocês não pegaram de primeira. E qualquer dúvida, por favor, me procurem no atendimento. Beleza? Pessoal, uma coisa importante, vamos lá.
Importante que vocês façam os exercícios, tá? Slide 53, temos aqui alguns exercícios, eles vão ser cobrados, por exemplo, na avaliação de vocês, tá? Então é importante que vocês façam. Slide 53, exercícios, slide 54, a resposta. Beleza? Ótima semana para vocês, passar bem e até! Falou!